Tá começando mais um Diálogos, o podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, em parceria com a FPL. E nesta semana vou receber Carlos Rodrigues, advogado da Câmara, responsável pelo Procon e pelo Papri, não é isso? Procon, isso mesmo. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Cara, me fala, o que é Papri? Papri é um posto de atendimento pré-processual. O que é isso? É uma forma de resolver o conflito fora da justiça. Então, vamos dizer, hoje mesmo eu atendi um casal, um divórcio consensual. Eu fiz a audiência deles, fiz a ata, e quando a esposa esteve lá procurando a gente, eles já estavam com tudo resolvido. A gente pegou a documentação, abriu um processo, eu fiz a audiência hoje, vou juntar essa ata e mandar para o juiz homologa e pronto, estão divorciados. Não precisa daquela burocracia, vai no fórum, faz audiência, tem promotor. Mas isso eles estão 100% totalmente em comum acordo, né? acordo. O que vai ficar com um, o que vai ficar com o outro. Eles tinham um carro, já decidiram, o carro tá com ela, já decidiram já Tem sobre filho? os bens da casa, já dividiram tudo, não tem filhos, eles não querem pensão um pro outro, resolvido. Vou juntar no processo, pedir homologação, tá resolvido. Mas não é só divórcio, pensão, isso aí. Por exemplo, um acidente de trânsito, uma briga entre vizinhos, que vamos fazer um muro de divisa. Beleza, eu dou 1.000, você dá 1.000. Tá, vamos pôr isso no papel então, vamos homologar esse acordo na justiça? Vai lá, faz o acordo dos dois, o juiz homologa, tá, beleza. Se um descumprir, o outro executa. Entendi. Entendeu? E aí não tem a possibilidade de uma das partes arrepender depois. Ela vai arrepender e vai descumprir. Aí a outra parte toma as medidas contra ela. Entendi. Pede o cumprimento forçado daquele acordo ali. Entendi. Entendeu? Então não tem possibilidade. Não tem. Que doideira. Isso é comum no Brasil? É comum. O Procon é uma forma de resolução extrajudicial de conflito, por exemplo. Entendeu? Várias cidades têm. Faz muito divórcio lá? Se as pessoas procurarem... o problema é que a maioria do divórcio é treta, né? Então, quando é consensual é difícil, mas se tiver movimento, a gente faz. Dá uma tristezinha, não, velho, fazer um divórcio? Cara, eu vou te ser muito sincero, eu advoguei 3 anos com direito penal, já vi de tudo em direito penal. Eu prefiro direito penal do que família. É muito triste você ver uma família despedaçada, sabe? Pois é. Você vê uma criança chorando, abraçada no pai, porque não vê o pai, porque a mãe não deixou. Ou ao contrário, sabe? Às vezes a mãe foi vítima de violência, a criança presenciou, eles estão ali divorciando, mas sabe um sentimento ruim que passa pra gente? Pois é, energia pesadaça. Né? É ruim demais, eu não gosto de direito de família. Não pois gosto, sabe? Eu fico pensando justamente nisso. Direito penal, você fazia o quê? Eu fazia de tudo. Tráfico, roubo. Não mexi com violência sexual, nunca mexi. Mas nessa esfera criminal aí, eu já conversei com alguns advogados que me falaram o seguinte. É um dos mais... Não é perigoso pelo ponto de vista de que você está lidando com um criminoso ali, não. Ele tem direito à defesa e talvez ele entenda isso. Mas você não pode perder nenhum prazo, né? Você perder um prazo significa o cara mais tempo preso. Você tem que ter a malícia da profissão e não pode ter medo. A malícia, eu vou te dizer o seguinte, por exemplo... Você é repórter, você sabe, há pouco tempo um advogado que morreu fuzilado lá no bairro Castelo, em frente à garagem de casa. Provavelmente ele prometeu pro cliente o que ele não pôde cumprir. Entendi. Vou te pôr na cadeia, vou te pôr na rua, me paga 10.000 que você tá solto. Vou te pôr na cadeia. Entendeu? Então, tipo assim, não depende da gente. Entendi. Quem julga é o juiz. Eu vou entrar com o seu habeas corpus semana que vem. Beleza, vou cumprir, vou fazer. Mas eu vou te pôr na rua? Eu não posso te prometer que eu vou te pôr na rua. Entendi. Eu vou virar e falar, olha, a chance é boa, Marcelo. Você pode ter um excesso de prazo, você pode ter uma prisão ilegal, a gente vai tentar o relaxamento. Aliás, talvez... Mas eu não vou te prometer assim, eu garanto que eu vou pôr você na rua. O ideal é você não garantir quase nada, né? Não, você não pode garantir nada. Porque aí, qualquer coisinha que vier, você tá no lucro, o cara fica felizão. Mas assim, não é que... eu tô no lucro. Eu sei o que pode acontecer no processo dele. A questão é ser sincero e falar a verdade com o cara. Velho, você vai ser condenado. Eu vou trabalhar para sua pena ser a mínima. Cadeia você vai pegar. Você não vai pegar 20, mas você pode pegar 5, sai com 3. Bom comportamento, consiga um semi-aberto depois de algum tempo. Entendeu?
abrir as cartas pro cara. E muito colega não faz isso. Entendeu? Então, assim... Eu conversei uma vez com... Eu entrevistei várias vezes, na verdade, o Hércio Quaresma. Sim. Quaresma, na minha opinião, não sei o que você fala, mas é um baita advogado. Pra mim é o melhor de todos. Melhor, né? No tribunal e é um do artista, júri, né? é o melhor de todos. Ele é um artista. Mas júri tem que ser. Eu acompanhei, inclusive, o julgamento do caso Bruno inteiro. Eu fiz ele inteiro. Eu fiz o julgamento do Bola, eu fiz o julgamento do Bruno e do Macarrão. E foram os 3 separados. Tava Bruno e Macarrão primeiro, o Bruno destituiu o advogado dele por alguma manobra lá e ficou o Macarrão sozinho, que foi uma cagada do Bruno. E o Macarrão sozinho, enfim, não interessa. Mas eu cheguei a ver, cara, o Quaresma, essa história é muito boa. A pessoa, a testemunha, não lembro se de defesa, deve ser de acusação no caso, não queria responder as perguntas dele. Mas ele conversou com a juíza, na época eu acho que era a Marixa, e ele falou assim, ele não quer responder, mas eu tenho o direito de perguntar. Sim. E aí, cara, ele começou a perguntar pra uma cadeira. Uma cadeira, e ele olhava pra cadeira assim, e falou assim, o senhor... Tal. Aí eu falei assim, não tem cabimento. Aí eu fui nele, né? Eu falei assim, ficou maluco? O que acontece? Eu falei assim, não. A cadeira tava vazia, mas o pessoal, o júri tava todo me ouvindo. E ali, quando eu não tinha ninguém pra responder, eu podia manipular do jeito que eu quisesse. Você já reparou muito no tribunal do isso. júri que eles falam uma coisa, aí o promotor protesta, que é isso, falar um negócio dele? Não, retiro o que eu disse, mas quem tinha que ouvir já ouviu. Entendeu? Eu lembro a entrevista dele, na porta do fórum, o repórter perguntou pra ele assim, isso aí foi uma manobra da defesa? E ele, quem faz manobra é exército. Entendeu? E tem um outro caso dele, que é onde que eu queria chegar, que ele defendeu, eu acho, se não foi esse caso é outro, mas é algum caso parecido, que tinha uma imagem de câmera de segurança, acho que é do borracheiro que matou uma cabeleireira. Eu lembro desse caso. Você lembra desse caso? Eu também lembro, eu acho que o advogado era o Bruno, o Era advogado era o Hércio desse borracheiro. Foi na época que ele ficou famoso em Belo Horizonte. E aí eu conversei com ele e eu falei assim, gente, eu não tenho certeza se é esse caso. Mas é alguma coisa parecida, porque tinha uma prova de vídeo, alguma coisa assim. Eu falei, Quaresma, como que é a defesa dessa pessoa? O que você promete para você? Eu não prometo nada. Ali é trabalho para reduzir dano. Ali já sabe que ele vai ser condenado. Então meu trabalho ali é pegar a menor pena possível para ele usando o direito. Que é isso que você falou. Sabe o que eu ouvi muito, Marcelo? Ah, mas você é advogado de bandido. Eu virei pro sujeito e falei assim... Isso dói para um advogado ouvir? Não, porque eu sei que eu não sou. Aham. Você entendeu? Eu tô ali garantindo a liberdade do cara, o direito que ele tem da defesa, do contraditório, sabe? De não ser jantado lá no tribunal. Porque ele chega, já tem o juiz, o promotor, todo mundo olhando pra ele, policial em volta, todo mundo, cara gemado, cara cabeça baixa. Ah, mas... Sim, mas ele precisa pagar desse jeito. Às vezes ele tá sendo passado muita coisa por cima da lei ali, não tem ninguém pra falar por ele. Entendeu? Entendi. Então, tipo assim, a gente ali, enquanto criminalista, a gente não tá defendendo o que ele fez. A gente sabe que o que ele fez é errado. A gente tá garantindo que ele tem uma defesa justa. O mínimo de justiça. Entendeu? Tá, Vou te dar um exemplo. A gente falou aqui de acidente de trânsito no carro do caso do Pablo e tal. Geralmente, acidente de trânsito, as pessoas estão exaltadas. Mas vamos supor, você tá ali no acidente de trânsito ali, você vai, discute com o cara, você empurra o cara cai e bate a cabeça no meio-fio. Morreu. Você é homicida? Não. Você é bandido? Não. Você é trabalhador, não é? Naquele momento ali, Naquela você vai ser fração de levado segundo, você perdeu a cabeça. pra prisão, uniforminho laranjado, algema. Você vai precisar de um advogado criminalista, não vai? Ele é advogado de bandido? Não. Então. Entendi. Entendeu? Então, assim, a pessoa às vezes generaliza muito. Nossa, como você tem coragem de defender esse cara? Olha o que ele fez. Eu não tô defendendo o que ele fez, tô defendendo ele. Tá. Dentro disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acompanhou o caso da professora Soraya? Sim. Agora? Sim. Eu acompanhei esse caso com alguma riqueza de detalhes. Você, como advogado, se fosse para defender esse rapaz, você defenderia? Não. Por quê? Questão ética. Tem umas coisas que
extrapolam, assim, o limite do ser humano, eu acho, sabe? Você matar a mãe é uma coisa muito... Qual sei que é o seu lá, limite? Não sei. Não sei te falar qual é o meu limite, mas assim... Eu tenho algumas coisas na minha cabeça que eu não faria. A gente tem noção do que Eu tô mais te ou menos a perguntando gente e pode já tô fazer, né? quase entendendo. Talvez esse é um dos motivos de você ter saído do criminal, né? Sai do Desses criminal limites. Porque eu acho que talvez um advogado criminal, criminalista, não pode ter tantos limites éticos assim. Depende. Tem caso que eu ia rejeitar. Igual eu te falei, violência sexual. Se chegar a me procurar, eu falo, não, esse tipo de caso eu não mexo. Pronto. Ah, no caso dele aí e tal. Não, eu ia dispensar. Falei, não, esse tipo de caso eu não faço, eu não mexo com júri. Entendeu? Assim, eu defendi quadrilha de pessoal que roubava aqueles chineses lá em BH. Não dava um tiro, entrava nos apartamentos, roubava tudo. Já ladrão de carro, já absolvi ladrão de carro, já trabalhei para traficante, entendeu? Mas assim, são coisas que não é razoável, não vou falar que um crime seja razoável, mas são coisas cotidianas, vamos dizer, entendeu? Entendi. Agora, o cara foi lá, matou, esquartejou, queimou, ainda cuspiu em cima. Uhum. Você entendeu? Olha a hediondez disso aí que o cara fez. Você entendeu? Entendi. Então eu não sei até que ponto eu me sentiria livre para trabalhar num caso desse. Porque no penal você precisa ser livre para você trabalhar. Por isso que é importante. Livre de quê? Livre para exercer sua profissão, você tá bem consigo mesmo, sabe? Você não tem nenhum bloqueio, por exemplo, não, eu ia ficar com aquilo na cabeça, nossa, o cara fez isso aí, e eu tô aqui batalhando desse jeito para liberar o cara com um crime desse. Eu não ia ficar bem comigo. É onde que eu falei anteriormente, da questão do limite ético. Não é que o advogado não pode ter ética, mas ele tem que talvez ser um pouquinho assim... como é que eu falo, cara? Porque também eu não quero desprestigiar um advogado criminalista. Sim. Porque você não pode ser certinho demais. Não pode. Mas talvez não é ser certinho. Porque também eu olho... moralista, ser politicamente correto. Eu olho na minha profissão. Muita gente já me perguntou assim, você chega em casa e não pensa em nada disso que você vê? E, cara, tipo, eu já entrei em casa toda suja de sangue. Uhum. Eu já pisei em sangue diversas vezes. Eu já fiz cada caso. E, tipo, eu chego em casa, eu não lembro. Eu acho que eu criei um bloqueio tão absurdo que eu chego em casa e minha esposa pergunta, meu filho me pergunta, que matéria que você fez hoje? Eu não lembro, cara. Eu preciso abrir o YouTube, ver o jornal para ver a matéria que eu fiz. Pois é. Porque eu não lembro. Talvez é um bloqueio. E talvez o advogado criminalista tem que ter um pouquinho disso. Eu tinha um presídio que eu ia que eu saía de dor de cabeça. Pesado. Energia. Né? Energia. Bicas. Bicas foi um. Bicas foi o pior presídio que eu já fui na minha vida. E se você me falar qualquer presídio, eu conheço. Nelson Hungria, Zé Maria Alquimim, Martim Drummond, Dutra, Nelson Hungria, Bicas. Bicas foi o pior lugar. Já foi lá? Já fui fora. Lá dentro, não. Então. Não. Você sabe ali aquela descida com a estação de tratamento de esgoto, aquela confusão que é ali, né? Uhum. E lá, quando a gente tá descendo, a gente escuta o grito dos presos. Lá dentro é pior. Lá é tenso. Entendeu? Como? Você pode falar? Pesado. Não sei te explicar. É um clima pesado, ruim, sabe? Energia ruim. Assim, não que nos outros presídios a pessoa não sofra. Porque os presídios nossos são masmorra. Uhum. Entendeu? Mas ali junta tudo, velho. O local, com um negócio de tratamento de esgoto do lado, sabe? Não sei, cara. Parece que ali é pior. Não sei se a energia que os caras carregam ali é pior que os outros, sei lá. Não dá pra entender. Cara, existe alguma divisão? Existe. Mas existe alguma... tipo assim, algum preconceito ou não de, vamos supor, o advogado de administração pública desfaz do advogado criminalista, ou o advogado criminalista se acha mais foda, Oficialmente não. mas por debaixo dos panos. Tem. Isso, você é civilista? Duvido você durar meia hora com um delegado. É mesmo? Porque
Você tá na linha de frente da trincheira, Marcelo. Você tá no fight ali o tempo todo. Eu já bati boca com promotor, com delegado, com juiz. A primeira coisa que te ensinam quando você pega a sua carteira da ordem, não tem hierarquia entre juiz, promotor e delegado e advogado, é todo mundo igual. Então não baixa a cabeça. Ah, é? E se você tá ali defendendo o cara, se você baixar a cabeça, acabou. O promotor vai montar em cima, vai... Mas pode não baixar a cabeça? Pode. Não é uma autoridade? Eu vou te dar um exemplo. Mas eu também sou. No exercício da minha profissão, eu sou autoridade. Como advogado. Também. É. Ah. Eles têm... Inclusive, violar a prerrogativa de advogado é crime. Virou crime. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu trabalhava em Lagoa Santa nessa época. Me liga um amigo meu, ex-colega de escritório, que depois ele virou cantor sertanejo. Me ligou que o irmão dele teve um problema lá. Brigou com um amigo deles lá, tinham bebido os dois, brigou com o cara, quebrou o dente do cara, ia ter audiência no dia seguinte, 9 da manhã. Chama a Alisson, eu falo, Alisson, mas 9 horas, cara, eu nem vi o processo, nem nada. Mas beleza, não, eu faço questão que eu sei que vai e tal, eu falei, beleza, então, vamos lá. Pede pra me encontrar em frente da delegacia 9 horas. E fui. Cheguei, entrei, conversei com o escrivão, pedi para ver o processo, olhei o processo e tal. Falei, olha, eu não tive acesso ao processo a fim de fazer uma defesa técnica de qualidade. Meu cliente não sabe dos fatos que aconteceram, ele tem uma noção. Então ele vai usar o direito constitucional dele de ficar calado. Beleza? Beleza, tranquilo. Deixa só o delegado chegar. Se eu converso com ele e tá tudo ok, tá liberado. Falei, beleza. Aí veio o delegado. O delegado chegou. Bom dia, bom dia, bom dia. Aí eu virei para ele e falei, doutor, já conversei com meu cliente, já tomei ciência do processo, ele vai usar o direito dele de ficar calado. Aí ele virou e falou assim, tá bom, mas e aí, seu Alisson, o que aconteceu? Doutor, ele vai usar o direito dele de ficar calado. Acabei de falar com o senhor? Aí ele espumou o canto da boca assim, o olho dele faiscou olhando para mim. Coloca na ata aí, por favor, que ele vai usar o direito de ficar calado. Boa tarde, bom dia. Saiu, foi embora. Se é um advogado banana ali na hora, ia deixar ele entrevistar o cara, falar o que ele quiser, fazer o que ele quiser, entendeu? Uhum. Então eu fui firme, exerci meu mistério ali, que era defender o meu cliente, entendeu? E garantir que ele tivesse uma defesa de qualidade. Por quê? Porque eu fui pego de surpresa. Eu não sabia dos fatos que estavam no processo, nem ele. Então eu precisava pegar, olhar com calma, para aí sim fazer uma defesa e ele fazer um depoimento no fórum depois, se fosse o caso. Entendeu? Entendi. Então essa malícia a gente tem que ter e essa coragem a gente tem que ter. E ele, então, um delegado, um policial civil, no caso, ele não pode dar ordem de prisão num advogado no Qualquer exercício do da povo função. pode dar voz de prisão. Só que para o delegado ser preso, eu preciso de 2 representantes da ordem do advogado lá. Um delegado de prerrogativa e um outro advogado. Entendeu? E eu vou ser conduzido e eu posso dar voz de prisão pro promotor também por abuso de autoridade, vai nós 2 conduzidos. Só que ele tem a corregedoria, eu posso ir na corregedoria, entendeu? Uhum. Então, sim, eles pensam 2 vezes. Às vezes ele dá voz de prisão, o advogado abaixa a cabeça e aceita. Um advogado fala, então eu dou voz de prisão para Vossa Excelência também por abuso de autoridade. E vou representar na corregedoria. Ele, não, doutor, acho que isso não é necessário, não, né? Vamos resolver por aqui, então vamos. Isso não serve pra jornalista também, não? Ué. Eu quero prender os outros também, ué. Qualquer um do povo pode dar voz de prisão, né, Marcelo? Só que aí... Precisa aprender isso aí, eu vou estudar isso aí, velho. Uma vez eu virei para um promotor de justiça e falei aqui, o senhor quer paridade de armas mesmo? O senhor quer briga igual comigo? Igual... Que tá disparidade isso aí. O senhor tá sentado aí do lado do juiz, conversando com o juiz. Eu tô aqui fazendo minha defesa, fazendo minha argumentação. O senhor tá batendo papo falando de barco aí. Então senta aqui comigo. Vamos sentar nós 2 na mesma mesa, na mesma altura? O senhor tem algum problema com isso? Não, não tem não. Sentou, veio aqui, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, se é um advogado, um outro sem malícia, ia deixar eles conversando lá sobre o final de semana, sobre, comprei um barco novo, não sei o quê, e você tá aqui sustentando, fazendo sustentação oral sua defesa, e o cara não tá nem aí. Ainda tirando a atenção do juiz, que é quem tem que te escutar. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, nessa aí, eu fiz ele parar, ele sentou do meu lado, parou de bater papo com o juiz, e o juiz ouviu minha defesa. Entendeu? Entendi. E eu vou te fazer uma pergunta difícil. E quem que é mais foda?
Eu te perguntei se tem um preconceito. Ah, cara, depende. Quem que é mais foda? Não O criminal, o administrativo, o empresarial? Se você pega um cara tributário, o cara livra uma empresa de 3 milhões de imposto, ele é foda. Agora você pega, por exemplo, um Cacai da vida, Cacai Toron, Auri Lopes, esses caras são foda no criminal, entendeu? Aí você pega um cara, o cara vai fazer o inventário do Silvio Santos, ele é foda no direito de família. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, eu tava assim, conversando outro dia sobre isso com o Cristiano, da prefeitura, advogado da Cristiano prefeitura. é foda. Ele é foda. Ele é foda. E ele falou assim, cara... Ele é meu amigo e eu falo isso na cara dele, você é foda, velho, você conhece demais. Ele arrumou um desconto, não é desconto, né? Ele economizou o dinheiro do município de algumas coisas aí. É uma grana violenta, velho. E ele fala assim, Marcelo, isso não é divulgado. Eu falei assim, nossa, essa é um jeito de divulgar isso aí, cara. E Cristiano ele é um cara competentíssimo. E ele é gente boa, né? Gente boa, níssimo. E ele é sangue bom. Quantos anos de advocacia? Cara, se eu for contar o tanto que eu tô na área, dá mais de 30 anos. Porque eu comecei no escritório de advocacia com 14 anos. Como estagiário? Como office boy. Office boy. É. E ali você já Eu perdi meu pai com 12. E aí você teve que... E aí eu tive que dar meus pulos, né? Uhum. Aí eu trabalhei em oficina de lanternagem, serralheria, carpintaria. E nessa carpintaria, eu levava a correspondência da carpintaria para um escritório de contabilidade. E lá nesse escritório, o rapaz precisava de um office boy. Aí, conversei com o meu patrão na carpintaria, não, vai, pode ir. Vou te travar, não. Faço a vida. Aí fui. Aí lá, eu conheci um advogado da Camargo Correia. Na época era Cauê, Cimentos Cauê. Eu ia lá muito levar documento, porque um dos advogados que trabalhava lá nesse escritório era terceirizado da Cauê. Então eu tava lá direto, todo dia. E na minha convivência com esse advogado de lá, ele certo dia me chamou e falou assim, olha, eu tô saindo aqui e tô montando um escritório para mim e eu quero você na minha equipe. Eu falei, fico muito grato, aí vamos embora, mas eu tenho que conversar lá com o Gilson lá que me deu a oportunidade, né, e tudo. Eu não acho que eu vou estar sendo leal com ele de sair assim sem falar nada, eu tenho que ir lá. Aí fomos, conversamos e tal. Ele, não, pode ir, não tem problema, vai ser bom pra você e tal. E aí a minha prática, o meu contato com o direito começou ali. Por quê? Porque eu sabia da datilografia e ele pagou um curso de computação pra gente, na época era o Windows 3.1. Uhum. Foi um professor ensinar a gente no escritório. Então o que eles faziam? Eles faziam as petições à mão e me entregavam para eu digitar. E aí eu olhava os casos, achava interessante, começava a discutir com eles. Mas por que isso aqui? O que aconteceu? Entendeu? E nessa... Pô, então isso aí foi sua principal faculdade, velho. Exatamente. Aí o que acontecia? Muitas vezes eles imprimiam a petição e eu ia no fórum protocolar. No fórum, na Justiça do Trabalho. Então eu comecei a conhecer o pessoal que trabalhava no fórum, na Justiça, entendeu? Uhum. E conhecer os outros advogados da cidade. Então, por exemplo, a velha guarda da advocacia de Pedro Leopoldo, eu conheço todo mundo. Não vou te falar. Por que eu não conheço os mais recentes? Porque eu tive fora, trabalhando fora muitos anos. Então formou muito advogado e eu não convivi com eles aqui. Por isso que eu faço questão sempre de estar numa entrega de carteira, numa cerimônia da OAB, numa palestra, numa coisa, para conviver com o pessoal mais novo, entendeu? E nessas aí, eu comecei a tomar gosto pelo direito. Já falava com minha mãe, quero ser advogado, tal, com 15 para 16 e tal. E aí eu formei, segundo grau contabilidade, e fui fazer direito. Só que eu também tenho uma paixão por história. Aí eu fiz 1 ano de história, passei na faculdade para história, não passei para direito, fiz 1 ano. Aonde? Aqui em Pedro Leopoldo, na FPL. Na FPL. Na época era lá no Matuto, lá onde é o M2 hoje. Uhum. Minha mãe estudou lá. Pois é. Aí eu fiz 1 ano lá, passei no direito em Sete Lagoas. No ano seguinte, fui para lá, que não tinha direito ainda. E fui para lá. Aí quando chegou lá, cai no que você falou. Eu tinha uma prática absurda. Então, muitas vezes, o professor virava e falava assim, eu preciso que vocês façam uma petição inicial. Eu desembolava. Fazia ela todinha. Vocês já fizeram procuração? Vou ensinar vocês a fazer procuração. Eu fazia isso todo dia. Você já sabia. Entendeu? Então, assim, isso me abriu muita porta, me facilitou muito quando eu comecei a advogar. Por quê? Porque eu sabia a prática, eu tinha contato com todos os advogados de Pedro Leopoldo,
E graças a Deus, ninguém era arrogante ao ponto de virar e falar assim, não vou te ajudar não, se vira. Todos que eu precisei, que eu pedi ajuda, me ajudaram. Me esclareci uma dúvida, faz isso aqui, faz tal coisa, entendeu? Vai fazer audiência sozinho? Não, vou com você na audiência. Tem uma audiência tal dia, vai comigo pra você ir, entendeu? Só que o que aconteceu? Eu fui trabalhar no Tribunal de Justiça em Vespasiano. Encontrei com o Dr. Cleiton na faculdade um dia, ele virou e falou assim, você tá fazendo estágio? Falei, não. Segunda-feira você vai lá que eu vou arrumar um estágio pra você lá no fórum. Falei, quero demais, velho. Então tá, então vai. Fui, encontrei com ele, ele falou, nós estamos precisando lá no juizado. Vou te levar lá e vou te apresentar. Isso nós estamos falando de que ano? Nós estamos falando de 2002, por aí. 2002. Aí eu fui, comecei a trabalhar no juizado especial, como estagiário. E fazia de tudo lá dentro. Atermava, atendia balcão, movimentava processo. Aí eu fui conhecer o outro lado, né? Que eu conhecia o lado da advocacia. Que eu tinha a prática do escritório. Mas eu não sabia como é que era o servidor público que estava do lado de lá, o que ele fazia, como que o processo andava, como que movimentava, onde começava, onde terminava, entendeu? Então eu fiz desde atender balcão a fazer audiência com o juiz. Uhum. Que no final que eu estava lá, eu digitava as audiências, as atas, né? Atendia as partes e tal. Então eu fui de estagiário a terceirizado. Abri uma vaga de terceirizado, eu fui para terceirizado. E aí lá eu conheci um rapaz, chama Hércules. Ele tinha um escritório grande em Lagoa Santa, já do pai e da mãe dele, Dr. Stan, que era delegado. Foi um segundo pai para mim. Me ensinou muito. Nessa época eu fui trabalhar com penal e aprendi com ele. Mas eu não tinha o AB ainda. Então eu prestava serviço lá no escritório com estagiário, carteira de estagiário da UAB, mas eu fazia tudo, eles deixavam eu fazer tudo, eu ia na audiência, porque eu sabia fazer. Eu era desembolado, entendeu? E de lá, o tempo foi passando e as coisas foram mudando, a vida da gente muda, né? As coisas foram fluindo e meu primo de BH me chamou para trabalhar com ele, no escritório lá no Luxemburgo. Pertinho da Raja, assim. Pega o exército ali, atravessa, primeira rua direita. Uhum. E lá, foi eu entrar lá, eu fiz o exame de ordem e passei. Então, lá eu já fiquei, acho que uns 2 ou 3 anos com ele, já com a minha carteira na mão. Entendeu? Aí que foi que aconteceu a tragédia que eu te contei, né? Da perda da minha filha. E eu tive que repensar a minha advocacia toda. Pois é. Eu não cheguei nesse ponto ainda, porque eu imaginei que a sua saída do criminal para outra modalidade, não sei se fala modalidade, outra área. Outra área. Outra área tenha sido isso. Foi isso? Contribuiu. Mas é porque a minha filha mais velha era muito nova na época. E criminal a gente não tem horário. Então eu ia muito em plantão, em delegacia, passava a noite em plantão, saía, a qualquer hora do dia eu saía para poder atender cliente, a um flagrante, uma coisa assim, eu não tava convivendo com ela. Eu não tava vendo minha filha crescer, entendeu? Eu já tava pensando em largar. Não largar a advocacia, largar o criminal. Ficar mais tranquilo, né? Porque... eu te falei do desgaste que é também, das coisas pesadas, coisa ruim que eu sentia, né? E eu já tava pensando. Então, culminou de acontecer isso e aí eu tive que repensar tudo, né? Tá, então vamos lá. Pedro Leopoldo e abrir escritório aqui, meu. Algum problema pra você em falar sobre esse assunto? Não, problema nenhum. Então vamos lá. O que aconteceu? Porque agora o pessoal de casa vai tá escutando e fala assim, que tragédia. O que aconteceu? Cara, na verdade, eu tive várias tragédias, né? Como eu te disse, eu perdi meu pai com 12 anos. Como é que seu pai morreu? Meu pai tinha câncer. E deu metástase e minha mãe segurou a onda sozinha. Eu tinha 12 anos, meu irmão tinha 9. E ela, guerreira, não contou pra nós, não contou pra ele, inclusive, não contou pra ninguém. Ela segurou a barra toda sozinha. Sua mãe? E criando a gente da melhor forma possível, né? Então, quando isso aconteceu, eu tive que repensar, né? Minha infância, eu jogava bola na rua, eu ficava lá à toa fazendo... Não, agora eu tenho que trabalhar para ajudar minha mãe.
Uhum. Por isso que eu te falei que com 14 anos eu tava no escritório de advocacia, tava na oficina, tava em tudo. Já para dar um suporte para ela nisso também, né? Essa foi a primeira vez que eu tive que... E aí veio o falecimento da minha menininha. Você já tinha um filho? Eu tinha uma filha. Eu tinha uma filha de... Minha filha hoje tem 17, a mais velha, a Pietra, né? E aí veio a Diana. E assim... Há 8 anos atrás. Você já carregou uma coisa muito pesada na sua vida? A coisa mais pesada que você já carregou na sua vida? Cara... Não sabe, não? Não sei, velho. Um arroz, um peso na malhação. Não, velho. O peso mais pesado que eu peguei na minha vida foi o caixãozinho da minha filha. Pois é, não é porque eu ia falar do caixão do meu avô. Pois é. Meu caixãozinho. Mas o do meu avô, eu imagino que você vai falar com o caixão do sua filha, porque ali não tem o peso do peso. Tem o peso emocional, né? É o peso emocional. Foi a pior dor que eu senti na minha vida. Você carregou? E eu já tinha perdido meu pai, meus avós, minhas duas avós. Por que amigo você muito carregou, grande. Carlos? Porque a minha esposa não tinha condição nenhuma. Ela não foi no enterro. Eu segurei tudo. Caralho, velho. Eu, meu irmão e 2 amigos. Eu, meu irmão e um amigo carregamos o caixãozinho dela. Sabe? Como é que foi isso aí, cara? Como que foi? O que aconteceu? Ela nasceu. Cara, e aí. Tipo assim. Conta. Aparentemente ela tava saudável, sabe? E aí um dia minha mulher pôs ela pra mamar, mamou normal, colocou ela no colo pra rotar. E ela começou a amolecer assim no colo dela. Amoleceu, foi apagando, apagou. Ela me chamou desesperada. A Diana não tá. Sua mulher na hora não tá percebeu? respirando, não tava E, respirando. tipo, ela não né? achou que ela poderia ter dormido, não? Mas não sei, cara. Tipo Ela assim. percebeu na hora. A mãe sabe, né, velho? Mãe é foda. E aí já sente alguma coisa. Aí eu já fiquei desesperado ali. Eu tava sem carro no dia. Saí lá fora, chamei os vizinhos. O vizinho apareceu, levamos ela pra maternidade. Chegou lá, o médico já falou: olha, não tem jeito não. Tá morta. Infelizmente. Foi também pro hospital? Não foi. Eu nem consigo te descrever a cena, como é que foi. Sabe? E aí coube a mim, ir atrás de funerária, minha mãe me ajudou, o pai dela me ajudou muito nisso aí. Ela tava inconsolável, cara, não tinha condição nenhuma. Ela se culpa? Ela se culpou? Não, assim, não tem como se culpar de nada. A gente não sabe o que aconteceu, Não, é porque sabe? inconscientemente a pessoa pode pensar, se tem aquele famoso... se tivesse, não, assim, ela nunca falou isso comigo, sabe? Mais ou menos é um assunto que a gente não... Evita. Porque foi muito doloroso pra todo mundo, Imagina. sabe? Até pra irmãzinha, né? Tá, a sua filha mais velha tinha quantos anos? Ela fez 17 agora, isso tem 8 anos, tem o quê? 9, 7, tinha 7, 8 na época, entendeu? E assim, a gente tirou ela do hospital, levamos ela pra casa da minha sogra ficou com ela. Mas ela já entendia tudo que estava acontecendo ali, né? Uhum. Ela viu a correria nossa em casa, ela desceu com a gente e tudo, né? Então, ela entendeu, né? E aí a gente não quis fazer autópsia, né? A gente não sabe até hoje o que aconteceu. E também não quer saber, né? É melhor não saber, né? Eu penso assim, talvez ela tivesse um problema maior, talvez ela ficasse acamada, sabe? Não sei, talvez Deus nos livrou e livrou ela de um sofrimento maior, né? E ele é tão maravilhoso que 1 ano depois ele me deu outra. É isso que eu ia chegar nesse ponto. Que é a minha filha mais nova, a Bela. A Bela hoje tá com 7 anos, sabe? Vocês engravidaram depois. Como que foi essa gravidez? Porque deve ficar aquele negócio, né, cara? Foi 1 ano depois? Foi. Como é que é? Como é que foi essa gravidez? Nossa, e aí? Tenso o tempo todo. Controladíssima. Minha esposa é diabética. Então, por exemplo, no parto dela a endocrinologista dela teve que mandar as regras do que fazer. Glicose o tempo inteiro no soro. De tanto em tanto tempo. Abria, fechava, controlava, entendeu? Durante a gravidez, para isso não passar para a criança, não afetar a criança, né? O feto, no caso. Então, assim, foi muito tenso, mas foi uma bênção na vida da gente quando ela chegou, né?
E graças a Deus tá perfeitinha, né? Então, assim, não cabe a nós questionar, né, os desígnios divinos, mas às vezes eu fico me questionando, mas por que, Senhor, tanto sofrimento, né? Eu não tenho como explicar. Um dia eu vou saber. Por algum motivo, a gente tá passando por isso, né? Não sei por quê, mas a minha missão aqui na Terra, de alguma forma, é passar por isso também, né? E como que isso te mudou? Cara, assim, eu não sei, eu acho que eu fiquei mais humano, sabe? Ó, quanto ao luto, eu fiquei muito indiferente, sabe? Se você virar pra mim e falar assim, fulano de tal morreu, eu falo, pô, Marcelo, que chato, hein, cara, não sei o que, mas não vou ficar arrasado, sabe? Porque a pior Não vou morte ficar você já sentiu, né? chateado. Porque o que eu tinha que sofrer, eu já sofri, cara. Uhum, Você entendeu? entendi. Nossa, mas você é insensível, você é cruel falar dessa forma? Não. Não, eu fiquei calejado, sabe? Você criou casca. Você entendeu? Entendi. E eu perdi um grande amigo, que era praticamente irmão, sabe? Aprendemos muito um com o outro, assim, tudo, e tragicamente foi um acidente de carro. Então isso também mexeu muito comigo na época, né? Foi mais ou menos Não, na mesma época? foi... Cara, eu nem sei. Porque eu perdi na semana que eu perdi minha filha, eu perdi um amigo também. Puta que pariu. Um outro amigo me ligou e falou, o Kiko morreu. Eu falei, puta que pariu, velho, logo agora. Ó, falei palavrão. Sua filha tinha acabado de morrer? Tinha, na mesma semana. Eu perdi um amigo. Não esse. Mas um outro também. Muito chegado. Entendeu? E aí eu tive que repensar minha vida toda, cara. Eu voltei de BH pra cá. Abri um escritório aqui. Eu tinha uma sala alugada. Pedi a sala pro inquilino. Abri meu escritório lá. Né? E repensei. Bom, eu tenho que começar do zero. Como eu vou começar do zero num mercado que basicamente está saturado? Eu não posso ser mais um. Então eu tenho que lançar um diferencial. Aí eu fui mexer com direito de trânsito, que era o que ninguém mexia. Entendeu? Na cidade, se eu não me engano, tem eu e o Dr. Otone, só são dois. Pra saber mesmo direito de trânsito, que direito de trânsito não é só multinha. Fazer um recursinho de multa, não é recursinho de multa. Entendeu? Mais complexo. O que é complexo no direito de trânsito? Por exemplo, você pode evitar a cassação de uma CNH de uma pessoa, de um motorista profissional, por exemplo. Argumentando que ele é motorista profissional, que ele depende daquilo para sobreviver? Argumentando várias coisas, ilegalidades que teve, às vezes, no processo. Ah, tá. Entendeu? Me contaram uma vez o seguinte, nossa, não sei nem se eu poderia falar isso. Que se caiu no teste do bafômetro, na Blitz, da lei seca. Aí você não faz o bafômetro. Mas mesmo assim vai te dar problema porque você não fez. Só que ali sempre consegue livrar. O bom advogado sempre consegue livrar porque se tem uma vírgula errada. Talvez eu não poderia estar falando não isso. Não é né? bem assim. Me falaram isso aí, velho. Se tiver uma vírgula errada. Vou te dar um exemplo. Antônio Carlos. Aí escrever. Não, esse exemplo rasura no auto-infração. Rasura invalida o auto-infração, arquivo, acabou. Só que o que os policiais estão fazendo? Barão Homem de Melo. Escreveram Homem sem Barão H. de Melo. Homem Barão de Melo não existe São Rui em Belo Horizonte. Onde é que ele tava? Entendeu? Só que é o seguinte, eles não estão preenchendo o auto-infração na hora mais. Eles estão preenchendo depois, ó. Cafezinho, água, assim. Tranquilão. Mesa, tranquilão. Aí não erra. Entendi. Mas só que a lei fala que tem que dar oportunidade do condutor de assinar uma via do auto. Então você vai falar pro policial, seu polícia, faz o favor de emitir o auto-infração que eu quero assinar a segunda via dele, por gentileza. Não vai lembrar disso, né? Quê? Bêbado, o cara não vai lembrar disso. Mas nem sempre é bêbado. Por exemplo, você recusa o bafômetro. Se você recusar, você tem infração do 65A. Recusar-se a submeter a teste de etilômetro, entendeu? Ou qualquer outro teste que afirma o uso de álcool. Então, por exemplo, Marcelo caiu na Blitz, na Barão Homem de Melo. Aí ele recusou. Aí beleza. Tem solução, doutor? Tem. A infração é 2.930. Se você for pagar. É o mesmo preço da embriaguez. Só que a embriaguez te dá um processo criminal.
Você pode perder CNH nesse processo e nem é administrativamente. A recusa, não. Você tem um processo administrativo todinho primeiro. Aí, por exemplo, quando você se recusa, você tem direito a chamar um condutor habilitado para levar o veículo. Correto? Aí você liga pro Matheus. Matheus vai lá. Aí o policial vai virar e falar assim: o senhor que veio buscar o carro? CNH tá aí? Empresta aí. Veículo entrega ao Matheus, CNH número tal. Tá liberado os dois, beleza? Beleza. Mas aqui, Matheus levou o carro, Matheus bebeu? Ele não submeteu o Matheus ao teste do etilômetro, não. Então aí já é uma nulidade. Cara, uma vez aconteceu isso comigo. Não que eu caí na blitz. Um amigo meu me ligou. Seu velho, o cara deu 20 minutos pra chegar aqui e tal. A sorte dele era um sábado à noite, eu não tinha bebido. Eu tava deitado pra dormir, já era meia-noite e meia. Falei, nossa, tô indo aí, velho. Porra. Pois é. Aí eu fui, cara. Cheguei lá. Quando eu cheguei, carteira de habilitação, eu falei assim, vai lá e realiza o teste do etilômetro. Aí eu fui, de boa, soprei lá, tá de boa, levei o carro embora. Pois é. E ele colocou lá que você tinha submetido e pegou sua etiquetinha zerada e colocou lá? Se ele não colocou, nulidade. Entendi. Entendeu? Nulidade, arquiva, não tem choro. Me conta uma coisa. O órgão de trânsito esperneia. Não, que tava certo, que tá vendo isso aqui permite ao policial, ele tem fé pública, não sei o quê. Não. Por bem ou por mal, depois a gente judicializa e vai anular. Não tem jeito. É justo, velho. Vamos supor. Não paguei o documento do meu carro. Aí, caí numa blitz. Já sei o que você vai me perguntar. Apreendeu o meu carro. É justo? Não é. Não apreendeu o seu carro porque você tá devendo o imposto, não. A remoção do veículo não é por isso, não. Não? A remoção do veículo é porque você não tá com documento de porte obrigatório. O CRLV do ano exercício. Mas eles não dão o CRLV se eu não pagar, ué. Pois então. A infração não é por você não ter pago o imposto. A infração é porque você não tá com documento. Não, mas aí uma coisa leva a outra. Uai, mas você acha correto você andar com o veículo com documento atrasado? Não, eu vou andar com o documento do veículo. Pode estar atrasado. Ah, pode. Aí beleza. O de 2024. É. Mas eu tô Não, falando... 24, 25 não tá pedindo, ainda não. Mas deixa eu te falar. Não, tô falando numa situação hipotética. A seguinte situação. É meu, velho. O Estado não tem direito de pegar um negócio A casa que é é meu. sua, não é? Você paga IPVA dela? Não, IPTU. PTU dela? É. Então, você reclama? Reclamo, mas eu pago. Então, se você não pagar, você fica sem ela, não fica? Ah, depois de que muito vai vir a execução fiscal, não vai? É. Carro é a mesma coisa. Depois de você muito não pagar tempo, o imposto, mas execução você perde o fiscal carro. é 10 anos, 15 anos. Não é? É. Pois então. Mas você vai lá no pátio e pega o carro de volta. A casa você perde pra sempre. Entendeu? Então, assim, porque se você paga um imposto, por que você não quer pagar o outro? Tá vendo que não tem lógica? Ah, você vai pagar. Você comprou esse celular aí. Você pagou o ICMS dele, IPI. Não pagou? Por que você não vai pagar o IPVA do carro? Ah, trabalhador. O policial só pega trabalhador. Uai, trabalhador, se é honesto, vai pagar a conta dele em dia, o imposto dele em dia, não vai? Então ali, o policial, ele não pode prevaricar. Ele vai ver que você está sem o documento na mão. O que a lei fala? O que está lá no Código de Trânsito? Documento de porte obrigatório. Tá sem ele? Tá. Vai remover o veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. E não pode virar e falar assim, Marcelo, ó, vou liberar você dessa vez, beleza? Prevaricou. Entendeu? Então ele tem que cumprir a ordem, cara. Agora, a partir do momento que a lei mudar, botar lá no Código de Trânsito que o documento de porte obrigatório, você pode andar, que não vai remover seu veículo, beleza. O que o pessoal faz? Paga na hora. Paga na hora. Se o sistema do Detran atualizar e tiver o licenciamento ok, o cara consegue abrir a carteira digital dele de trânsito, montar o CRLV ali, ó. Entendeu? Só que você não pode confiar nisso. Isso não sai, não. Que vai virar, que vai cair na hora, que o seu celular vai estar carregado pra você mostrar o documento pro cara. Eu falo com meus clientes, eu faço isso, inclusive. Eu não ando só com documento digital na carteira digital de trânsito, não. Eu ando com um impresso dentro do carro. Meu celular tá sem bateria, o policial me parou na blitz. Documento tá em dia? Tá, então me mostra. Cadê? Não tem.
Ué, mas você tem obrigação sua andar com ele. Não tem. Remoção. Licenciamento tá em dia. Mas prova pro policial que tá em dia. Entendeu? Mas isso ele pode puxar lá também, velho. Pode, mas você não vai estar com documento de porte obrigatório na mão. Entendeu? CNH. Mas isso aí já E é uma CRLV burocracia criada pra levantar um cascalho, né, Marcelo, cara? mas é a lei, velho. A gente tem que seguir. Mas não tem a jeito. lei tem hora que ela é... Tem, a lei é burra. Como diz, né? A justiça é muito injusta, tem hora. Tem. Eu concordo com você. Mas a gente não pode simplesmente virar e falar assim: o policial só quer arrecadar. Entendeu? Ele é um capacho do Estado que tá lá pra cobrar do cara, pra cobrar o imposto na hora. Não, tá tem fazendo gente o que trampo fala dele. isso. O cara tá lá, é cobrador oficial do Estado, tá lá pra cobrar o imposto do cidadão trabalhador de bem, entendeu? Não é bem assim, né, velho? Se o cara é tão cidadão de bem, tão trabalhador, por que não pagou o imposto dele? Tem certeza que o churrasco e a cervejinha, fim de semana tá em dia. Tira um dinheirinho ali, paga parcelado, velho. O PVA dele anda direitinho, né? Não. Eu penso assim, cara. Não, eu também penso. Só que eu acho... É porque a nossa nota de corte, a nossa régua, ela tá talvez um pouquinho acima do que o brasileiro médio. Sim, eu concordo com você. Às vezes Saca? o cara não tem essa E condição, talvez o né? cara quer, velho, só ter um carrinho pra ele dar um rolê no fim de semana. O carrinho velhinho ali. Ele quer ter um carrinho, mano. Pra ele dar um rolezinho no fim de semana, o cara mais jovem pra ele sair com a namoradinha, o cara mais velho pra ele sair com a família e curtir a vida minimamente com dignidade. Tá. E às vezes esse preço é muito alto. Porque se a gente considerar, vou jogar o Mas vão ser cruel então? Então não tenha carro. Se você não tem como pagar o imposto e manter o carro, não tenha. Mas a galera tá lutando pra comer, bicho. Entendeu? É igual eu falei, vão ser cruel? Vão. Então, você não tem condição de ter carro, não tenha. Nossa, isso é cruel, você pensa dessa forma. Pensando friamente, é isso. Mas então, se o cara quer ter o carro, a primeira coisa que ele tem que ter na mente dele é que ele tem que pagar as multas e os IPVA, não é? Porque pra gente chegar nesse pensamento cruel, vamos ser cruel, então não tem o carro. O transporte público tinha que ser maravilhoso. Sim, tinha. É muito complexo, cara, essa muito discussão, complexo. Não é? Pois é. Pneu careca também dá remoção, sabia? Mas aí você consegue livrar. Aí o cara pode estar com o IPVA em dia e o pneu careca. Eu já tô pegando. Mas nesse caso você nesse caso você tem 15 dias para regularizar a situação. Você vai lá no pátio, leva os pneus, troca o pneu, o cara do pátio tá no pátio? No pátio você pode trocar. Mas aí você paga o trem lá, não, de toda forma você vai pagar a diária. Diária? Estadia. Quanto mais tempo você demorar. Foi pego na blitz hoje. Se vira, arruma 4 pneus, leva lá amanhã. Você paga uma diária só e o reboque. Cara, sabe o que rolou comigo uma vez? Que eu fiquei puto, velho. Tava lá. Não esqueci não. Meu produtor aqui, pessoal. Eu tava em Santa Luzia. Aí minha sogra pediu pra eu levar num lugar, num banco. Levar no banco. E aí depois tava eu, meu filho mais velho e minha sogra. Aí vamos passar ali no lugar ali, comprar um pão de queijo. Aí eu virei, mano, parei o carro e fiquei parado num lugar lá. E minha sogra entrou com meu menino pra lá. Aí, velho, veio um policial, bicho. Sabe quando você tá com aquele, tipo, documento tá pago? Tava arrogante. Uhum. E eu fiquei dentro do carro, assim, e veio um policial e ele girou o carro todo. Ele girou o carro todo e eu tô lá assim, deixa esse vacilão olhar meu carro. Ficou grandão lá dentro. Fiquei gigante. Eu tô lá. Aí ele só chegou na porta e falou assim, o senhor desce do veículo, desocupa tudo aí que nós vamos remover. Eu falei, o quê? O senhor desce do veículo, desocupa o veículo que nós vamos remover. Por quê? Bicho, ele removeu meu carro pro pátio por causa da... Não era a seta que tava quebrada, não. A tampa da seta tava quebrada, velho. Ele exagerou, né? Filho do... Lavrar essa infração na hora ali. Cara, ele removeu o carro, velho. Aí, bicho, eu fiquei puto demais, Carlos. Aí eu tirei e, tipo, tá os negócios dos meus meninos. Era uma Spin. Uhum. Spin é grandona. Então tinha coisa demais dentro do carro. Só. Foi constrangedor eu tirando as paradas do carro, vindo os outros me buscar. Vergonhoso, vergonha. Humilhação. Aí, beleza. Aí o cara levou o carro. Aí eu fui assuntar na cidade. Quem que era o cara? O cara era aqueles caras, velho, que eu não sei se por que ele fazia isso, mas ele ficava caçando pelo em ovo pra
removeu, não sei se tinha uma gratificação de folga, não sei o que era. Infelizmente tem uns assim, cara. Cara, ele... Aí eu fiquei sabendo que ele fez isso com o irmão dele. Ó. Aí eu falei assim, não, então tá tudo certo, pô. É. Você fez isso Até com o irmão próprio dele, irmão, né? pra mim tá tudo certo. É. Você foi mais um da fila, né, É. que pegou. Mas você consegue livrar umas paradas dessa também? Consigo, aí. Talvez a infração não era pra remoção. Mas e aí, o que fazer? O que fazer? É, porque ele já vai ter removido meu carro. Aí, por exemplo, aí nós vamos fazer a parte administrativa, que era cancelamento da infração, tá? Isso é o recurso, a defesa e o recurso no órgão de trânsito e no CETRAN. E depois ajuizar um processo pedindo para devolver para você esse dinheiro que você gastou de estadia, um dano moral pela humilhação, constrangimento que você passou. Mas aí contra o Estado é um processo que dura anos, né? É, depende, porque o Estado pode chegar e oferecer um acordo para você. Marcelo, aqui ó, a gente reconhece aqui que você tem 10 mil para receber, te pago 4.500 aqui agora, pelando, você quer? Você pega, entendeu? Entendi. A multa já cancelou mesmo. Não vai ter problema com pontuação nem nada. É 4.500 que você não estava esperando, é estranho aí, entendeu? Entendi. Então, muitas vezes o processo não demora tanto, cara. Vai, sei lá, vai da vontade da parte, da condição ali na hora, às vezes. E eu falo pro meu cliente, pega estranho, velho. Não ficar brigando aqui, ó. 10 anos, seus filhos recebem lá. Sendo que você pode receber agora, talvez o dinheiro vai te ajudar bastante, entendeu? Entendi. Cara, vamos falar aqui. Seu casamento. Com quem que você é casado? Cara, eu tenho 20 anos de casado com a Vanessa. A Vanessa, ela é pedagoga. Conheceu A gente se conheceu na faculdade, no ônibus da faculdade. Que beleza, hein? É. Como é que foi essa Eu era parada? coordenador do ônibus, então eu conhecia todo mundo, né? Passava, recebia o dinheiro de todo mundo, passava a lista de presença. E aí ela começou a me olhar, ué, tá me olhando demais, esse negócio tá... E aí, em frente à faculdade, tinha a Estação Brasil. Até hoje tem, não sei, tem muito tempo que eu não vou lá. E aí, os intervalos, ou então não tinha aula, a gente ia pra lá e ficava lá na Estação Brasil. E ela ficava me olhando lá e tal. Mas assim, nunca chegamos um pro outro pra conversar. Ficou aquela paquera ali, né? E eu reparava que ela saía do ônibus assim, todo dia entrava num carro e ia embora. Eu falei, que é isso? Na época ela namorava um outro rapaz, sabe? Mas a gente não tinha nada, ficava só olhando, né? E aí, um belo dia, eu reparei que ela não entrou no carro. Foi embora a pé. Falei, opa, vou descer um ponto antes. Desci um ponto antes, fui acompanhando ela, já acompanhei até ali. Aí fomos conversando e tal. E aí, começamos. Aí um dia nós ficamos lá na faculdade e começamos a namorar. E aí o prédio dela era atrás do meu. Meu prédio direito era na frente, a pedagogia era atrás. Aí eu saí, esperava ela. E a gente passava um intervalo junto, tal, namorando e tal. E a coisa foi ficando mais séria. E aí resolvemos casar. Nessa época eu trabalhava em Vespasiano ainda, né? E fomos aquilo, procura casa, não sei o quê. E ela já estava com planos de abrir uma escolinha para ela. Justamente aqui na região norte, para poder ter pessoal mais da periferia ter uma educação de qualidade, porque é uma escola particular, né? Uhum. E a gente sabe que a escola particular, o ensino é melhor do que a pública, né? A gente vê o esforço aí que o prefeito faz, o pessoal faz, mas não chega na particular. A gente sabe disso. Então, um projeto pessoal dela era levar uma educação de qualidade para o pessoal mais dos bairros, né? Uhum. E aí, eu formei um ano antes. Formei, e no ano que ela formou, nós casamos, 2005, né? E aí ela abriu a escolinha dela, conseguiu. Abriu a escolinha dela. E eu segui minha vida, né? Do direito, Vespasiano, BH e tal, e ela trabalhando aqui. E aí a escolinha, graças a Deus, foi crescendo, e eu, né? Com meu escritório e tal. Aí veio a primeira menina, veio a Pietra e tal. E graças a Deus hoje ela tem uma escola até já com um certo status aqui, sabe? Bacana, estruturada. Lógico que tem as batalhas diárias todas, né? Que o empresário tem, né? Mas graças a Deus tá dando tudo certo, cara. Sabe? Estamos há 20 anos juntos já. Em outubro faz 20 anos. Sabe? Quando de outubro? Dia 8 de outubro. Porque eu casei 11 de outubro.
É. 11? 8 de outubro. Vou fazer A gente começou de 2015. a Ou seja, namorar em eu tenho maio. Ficamos de 2014, noite de 2015. maio, casamos em outubro. É. Aí, e tamo aí. E é cara. difícil, né, velho? É difícil. Casamento é difícil pra caramba. Já tive um tempinho separado. Ah, é? voltamos, Mas nada grave, nada sério, sabe? Acabou que. Mas assim, cada um deu um tempinho, pensou melhor. Se é Você já isso tinha um mesmo. filho? Já, Quando vocês separaram? já. Foi depois dos 10 anos? Foi. Isso que tem umas crises, né? Crise dos 7 anos é que é a pior. Se você passar dos 7. Passei. Aí você não separa mais, não. Passei. Eu tô com 11 anos. Fazia 11 anos de casado agora. Pois é. Mas é difícil, viu, meu amigo? É difícil, cara. Imagina é duas difícil. pessoas criadas em família diferente, de forma exato. diferente, nunca conviveram, de uma hora para outra começa a conviver junto. É difícil, cara. É complicado. Eu reconheço isso. Entendeu? Agora, nós conversamos aqui com um advogado, nós conversamos aqui com o pai, com o marido. Agora, o que ninguém sabe é que nós conversamos com um goleiro da seleção brasileira. É. Tô falando errado? Não. Conta Seleção essa história mineira. aqui, João. Seleção mineira, campeão mineiro. E da seleção brasileira também. De quê? Futebol digital. Pro Evolution, PES. Eu Cara, era goleiro de PES. goleiro de pé. A coisa mais. A primeira pessoa que me coisa falou mais isso na aleatória vida que foi você. aconteceu na minha vida, Marcelo. Como é que foi Porque eu isso? sempre tive contato com o jogo, com videogame. Eu sempre tive videogame, meus primos tinham. A gente jogava e tal. E justamente numa dessa, esse primo meu que eu já tinha mais contato com ele, que a gente teve escritório junto e tal. E a gente jogava muito online, futebol um contra o outro. Aquele negócio X1, né, que a gente fala. Uhum. Seu time contra o meu time, a gente monta o time e joga online. Só que essa modalidade chama X11. Quem joga sabe. São 11 contra 11. Cada um controla um jogador do time. Então, por exemplo, você pega o Real Madrid, um vai ser o Benzema, na época, eu tô falando dos jogadores da época. Um era o Hazard, um era o Benzema, um era o Toni Kroos, um era o Modric, o outro era o zagueiro lá, o Sérgio Ramos, eu era o Courtois. Só que eu entrei, aí, tipo assim, um dia a gente tava jogando, meu primo tá assim, ô primo, eu tô entrando num time aí da modalidade X11, vão também? Tá precisando de jogador. Eu falei, beleza, tá precisando de quê? Lateral. Eu falei, beleza. Nunca joguei não, mas vamos. Tem noção do jogo, você controlar o bonequinho e vão lá, né? E aí fui. Só que eu era péssimo de lateral, péssimo. O treinador falou, não quero esse cara não, esse cara é ruim demais, não sei o quê. Eu falei, não, o dia que for amistoso, jogo pra divertir, você coloca eu aí. Não, beleza e tal. Aí o que aconteceu? O nosso goleiro do time, ele trabalhava no Ceasa. E os jogos geralmente eram à noite. 10 da noite, eles ficavam de 10 até 11, aí 11 horas começava outro, ia até 1 hora da manhã. Como é que o cara ficava jogando isso, entendeu? Pra levantar 4, 5 horas da manhã e ir pro Ceasa. O cara não dava conta, velho. Tinha vez que ele tomava gol, ninguém entendia, o boneco dele ficava parado. O cara cochilava, velho, com o controle na mão. Ele falava, ia ser esse cara. Ô, galera, foi mal dormir aqui, velho. Recoba, que chama, porra, Recoba. Como é que você dorme, pô? Tomamos gol. Aí o povo xingava. Aí um belo dia ele virou e falou assim: Ô, El. O El era o treinador, o Elton. Ô, El. Não posso mais não, cara. Arruma outro aí. Só que ninguém queria ser goleiro, velho. O cara quer fazer o gol. O cara quer dar o passe pro gol. O cara quer ser o zagueiro que cortou a bola. Ninguém quer ser goleiro. Ué. Paulada em cima do seu o tempo inteiro. Aí. E de lateral não tava sendo usado. Falei, pô, eu queria jogar com os caras, velho. Aí eu entrava na sala, ficava vendo aquela movimentação toda, todo mundo entrando, conectando e tal, e eu nada, né? Eu na reserva assistindo o jogo. E o lateral era bom, velho. Falei, não vou jogar estranho nunca, o cara é bom, eu sou ruim. Aí um dia o Elton, aí eles jogavam com o goleiro máquina. Aí um dia o Elton virou e falou assim, ô Carlão, entra no gol aí. Jogar com máquina, a gente joga com você. Falei, beleza. Aí o que eu fiz? Falei assim, estranho, tá estranho, vou mudar essa câmera aqui. Aí a câmera de jogo você vê do boneco, você vê todo mundo em volta. Eu coloquei a câmera aérea. Eu diminuí aí de modo que eu via a metade do campo todinha pra trás. Uhum. E posicionei meu boneco e fiquei. Aí, primeiro jogo foi mais ou menos. Falei, tô gostando desse trem. Aí o que eu fiz? Eu pegava o jogo no rumo estrelato, que é o modo carreira do jogo, e entrava como goleiro.
Só que aí eu era burro, então eu pegava o goleiro do Real Madrid. Não tinha serviço, a bola não chegava. Ou então eu era goleiro do Manchester. Não tinha serviço. O zagueiro cortava. Aí eu comecei a raciocinar. Eu tenho que pegar esse Sevilha, eu tenho que pegar o West Ham, piores. eu tenho que pegar Wolfsburg. Aí eu era goleiro do Wolfsburg, paulada o tempo inteiro. E eu aí comecei a treinar. Punha no modo de treino, treinava escanteio, treinava os jogadorzinhos batendo falta, botava o Messi pra bater no meu goleiro. Gostava muito do Courtois, velho, melhor do jogo. Aí você fala assim, você jogava com o Neuer? Não, eu pedia pra tirar o Neuer. Que ele tinha vida própria, ele andava sozinho, o boneco andava sozinho. Formação do Bayern de Munique é adiantada, então assustava o boneco, tava lá no meio de campo, eu tinha que voltar correndo. Vira e mexe, tem vídeo do jogo, eu voltando correndo assim com o bonequinho. Mas aí, cara, eu comecei a treinar, e aí eu falava com ele, assim, Elton, eu quero ser goleiro, agora começa a pôr eu. Aí, tipo assim, tinha amistosos, não fazer amistosos contra os Renegados, aí botava eu, E eu comecei a destacar, cara. Falei, sou bom nesse trem. E eles, Carlão, você tá bem e tal, não sei o quê. E aí, a CBF-DV-TV, que é uma Confederação Brasileira de Esportes Digitais, ela lançou o Campeonato Brasileiro de Pro Evolution. Então você tinha a modalidade 1 contra 1, 3 contra 3 e 11 contra 11. Aí o Elton falou, gente, vamos entrar? Vamos. A gente fazia uns amistosos e tal. Passar vergonhinha lá, mas pelo menos sabia como é que era, né? Só que nessa época, cara, eu já tava treinando muito, eu tava num nível bacana. Primeiro jogo eu fechei o gol, velho. A gente jogava muito com o Real Madrid, fechei o gol. Aí eu falo que nesse jogo eu fiz a defesa da pizza, que eu falo. É porque o narrador, os jogos eram narrados, né? O narrador fala, essa defesa aí vale uma pizza. O time tem que pagar o Carlão uma pizza, porque... A defesa que eu fiz foi monstruosa, velho. Queima a roupa, o cara bateu o escanteio. Aí veio o centroavante, cabeceou, eu busquei ela. E aí eu fui gostando daquilo ali, cara. Fui gostando, fui treinando e tal. Aí um belo dia saiu a convocação pra Seleção Mineira e eu tava. Eram 3 goleiros. Era eu, o goleiro do Hooligans, que é o Cleuton, lá de Pirapora. E um outro menino que eu nunca vi. Ele tava lá, mas ele não jogava. Parece que ele vendeu o videogame dele. Mas na época colocaram o nome dele lá. Então era eu e Cleuton, né? E eu era reserva do Cleuton. E eu assustei com aquela convocação. Falei, como assim? Mas que isso, Elton? Não, cara, eu indiquei você lá. E os meninos viram você jogar e mantiveram. Você tá na Seleção Mineira. Falei, beleza. Aí fui pra Seleção Mineira. E aí começou a ter o Campeonato Brasileiro regional. Minas contra São Paulo, Rio contra Rio Grande do Sul, Santa Catarina contra, sabe? Rio Grande do Norte. Aí foi. A gente montava as seleções de cada estado e disputava o brasileiro. E eu comecei a jogar. Nesse ano, o Rio Grande do Sul foi campeão. O goleiro deles é espetacular, insano que ele chama. Monstruoso. Ninguém entende o que aquele menino faz com o boneco até hoje. Troquei umas ideias com ele e tal, mas... E aí, num desses... Na verdade, era um treino que a gente tava fazendo da seleção. O treinador do Joinville me viu. E me chamou no privado que quer vir jogar com a gente. Falei, não, velho, que isso? Tá? Não, tô vendo o treino seu aqui. Eu peguei uma sequência de faltas, 5 faltas. O camisa 10 do nosso time tava batendo, eu catei a 5. Ele tá assim, não tem lógica o que você fez aí agora, não. E era o F10, Felipe Henrique. E ele bateu. Aí, era o melhor do time, eles botavam ele pra cobrar a falta, né? E aí eu era goleiro reserva, sobra pra mim. Treina esse menino aí. Só que eu peguei as faltas todas. Nem ele entendeu. Aí esse menino tava assistindo, me ligou na hora. Me mandou mensagem, não, aqui, vai vir pra gente. Não, eu falei, não, eu tenho meu time aqui. O PSBH, eu jogo pro PSBH. Obrigado pelo convite e tal. Não, que o meu zagueiro aí também, o Zé Fon, elogiou muito você, falou que você é bom goleiro e tal. E a gente tá precisando de um goleiro aqui, nosso goleiro tá saindo e tal. Falei, não, cara, valeu, fica pra próxima. Você não cobrou dele um cascalho, só? Tem time que recebe, tem time que não recebe. O Flamengo recebia, o Corinthians recebia. Se virasse pra ele e falasse, ô, velho, eu vou. Mas tem time que não paga. União, por exemplo, União Mato Grosso do Sul pagava. Quanto que é? Não paga muito, não. Eles dão uma verba, né? Mínimo? Tipo, não sei, cara, 500 conto, não sei. Por jogo? Por mês. Por mês. É, entendeu? Tá bom, né, velho? 1.000 conto, 500 conto. Depende muito, porque, por exemplo, eu quero, o time vira e fala assim, 20 mil aí pra vocês aí. Vocês dividem entre vocês. Tá. Entendeu? Entendi.
Tipo assim, então não dá muito. E aí fomos, cara, joguei a seleção mineira e tal, fomos nesse campeonato. Tal. Aí, o que aconteceu? Nosso time acabou. O pessoal começou a faltar demais e tal. E aí o Wellington, que era o treinador, saiu e foi pro time que chamava Hooligans. E justamente o Cleuton era o goleiro de lá. Só que o Cleuton ele era policial penal. Então ele trocou o turno e não podia jogar à noite. Então os jogos eram a maioria à noite. Uhum. Aí eles me chamaram, Carlão, quer vir pro Hooligans? Eu falei, velho, tô parado, tem que dar uma treinada. Aí dei uma treinada, e fui. Aí nós somos campeão mineiro, disputamos o campeonato mineiro de clubes, ganhamos com o Hooligans, fui campeão mineiro. E aí saiu convocação pra seleção brasileira. Aí foi eu e foi o Cleuton também, entendeu? E disputamos, joguei contra o Uruguai, joguei contra a Venezuela. Tem que ver o sotaque dos caras, velho, engraçado demais. Eles entre eles lá, né? Que dá pra ouvir a conversa Você deles? escuta todo mundo. Ah, tá. E aí, tipo assim... Mas não fica meio bagunçado, não, velho? Mas Essa tipo sala, assim, todo mundo falando? Não, mas isso só abre o áudio deles também no intervalo. Durante o jogo é só a gente. Tá. Mas aí eu ouvi os caras conversando e o nosso zagueiro era uruguaio também, sabe? Mas foi bacana, velho. Foi bacana. Só que aí começou a ficar tarde demais, né? E eu não convivia de novo, convivo com as meninas, a menorzinha já tava, né, já chegava, queria ficar lá comigo e às vezes me atrapalhava, porque eu tava no meio do jogo e como é que se dá, eu era goleiro, eu não podia distrair, né? E é foda, né, velho? Chega um ponto que você fala assim, pô, mano, tô trocando minha família por um jogo. Exatamente, foi isso que eu pensei. Aí eu falei com ele, pra mim não dá mais não, tal. Porque uma coisa é trabalho, né, mano? Você vai aposentar? Eu falei, velho, vou aposentar no auge. Na seleção brasileira. E aí eu aposentei, velho. Mas hoje você me chama assim, vamos fazer um X11 aqui? Vamos, só brincando, assim. Tô destreinado, mas se eu treinar eu consigo ainda. Que doideira, velho. Bacana, né? Ô, pra gente finalizar, já passou de 1 hora o bate-papo aqui. Cara, o que você quer deixar quando você for dessa pra melhor? O que você quer deixar nessa terra aí? Qual o legado que você quer deixar aí? Cara, como que você quer ser lembrado? Lembrança boa, sabe? Não era um cara arrogante com ninguém, um cara bacana. Lutava pra ter uma vida mais ou menos, deixar uma educação boa pras filhas, as coisas boas, sabe? Bom caráter, boa educação. Eu acho assim, a gente não ganha nada sendo prego com ninguém, sendo arrogante com ninguém, destratando. Pelo contrário, um sorriso, um aperto de mão, você olha no olho do cara, e aí, como é que você tá? Aperta, isso te abre muita porta, cara, te facilita demais, sabe? Uhum. A gente não ganha nada sendo ruim com a pessoa, sendo arrogante com a pessoa, não. Então eu penso assim, não, o Carlão morreu, o Carlão foi um cara de gente boa, deixou as meninas dele, as meninas são bem criadas, são honestas, sabe? É isso. Tá certo, meu irmão. Obrigado pelo papo. Convite. Bom demais. Tá? Com o Diálogos, foi um prazer te receber, conhecer sua história. Prazer estar aqui também. Valeu. Pessoal, fica aí, curte, compartilha. Esse é o Diálogos, o podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, em parceria com a FPL. Na semana que vem, um novo convidado. Um abraço, tchau!